Primeiro ano, Filosofia, unidade 3. Primeiro ano, Filosofia, unidade 3 da nossa querida apostila. Um beijo para todos vocês, tá ok, galera? E estamos na página 5 ali, tá bom, galera? Vamos começar aqui a selecionar pontos importantes da nossa apostila aí, tá bom? Bom, primeira coisa que nós vamos falar é sobre o Renascimento, né? Esse é o primeiro ponto aí, né? A filosofia medieval, ela traz como conceito ali, a partir daquilo tudo que nós falamos anteriormente, sobre a modernidade, sobre o tempo dos reis, sobre a burguesia, os castelos medievais, esse tempo de cavaleiros, né? Ele traz para a gente também o Renascimento, né? Podemos dizer que o Renascimento foi um movimento cultural, né, que nasceu ali das elites, né, das camadas mais altas das sociedades ali, das cidades italianas, né? Então, a partir da sociedade italiana ali no século, tá, podemos distinguir e atribuir essa situação. Então, a partir ali do século XIV, nós temos esse processo ali, né? Esse movimento de renovação ficou conhecida como Renascimento, porque justamente a sua ideia era valorizar a cultura grega e a cultura romana, por isso grego-romana, tá? Então o objetivo principal, o foco principal era valorizar. Eles acreditavam que a Idade Média ela estava atrofiada e, portanto, o ser humano ele deveria buscar alternativas melhores para desenvolver sua capacidade mental, cognitiva, né, que seria bom para cada sociedade. Então, o Renascimento ele vem com essa ideia aí, né? Então, a partir daí, né, essa ideia de renascimento, né, nós começamos, daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa imagem, tá? Não era para ela estar aqui agora, mas eu vou começar a falar justamente sobre essa grande imagem ali, que tem muito a ver com esse processo de renascença aí, né? O que a gente pode determinar então a partir de agora, né? A gente tem que determinar vários pontos para a renascença, né? Primeiro, Gutenberg, né? Gutenberg ele surge num momento importantíssimo, né? A partir daí, aí você pergunta em que momento Gutenberg ele surge? Gutenberg ele surge no momento em que as teorias, as obras renascentistas, elas precisam justamente serem postas em mercado. Na realidade, o acesso ao livro, à informação, ele era muito limitado. Aliás, era muito mesmo, quase zero. Então você precisava de um maquinário, você precisava de alguma coisa que pudesse dar uma resposta melhor. E isso aconteceu graças a Gutenberg com o seu grande invento, uma das maiores invenções ali a partir desse século ali. Então, a partir do século XV, Gutenberg ele surge ali e a sua ideia ela vai revolucionar a capacidade de acelerar a informação e a produção de livros, né? Então, imprimir, né, esses livros ali. Então, era uma prática manual, artesanal, mas uma prática artesanal e manual muito importante nesse processo aí, tá bom? Então a máquina de imprensa de Gutenberg, né, ele contava com uma prancha onde tinha alguns dispositivos móveis. Esses dispositivos ali ficavam letras, números e pontos, né, que eram feitas de chumbo, e era como se você imaginasse para você entender melhor, é como se fosse justamente um carimbo gigante, né? Então ele batia ali, né, como se fosse um carimbo gigante, e ele faria justamente ali a cópia daquele produto ali. Então, foi muito importante essa invenção de Gutenberg, né? Porque em questões de hora, você poderia dizer que em questões de hora, né, você poderia justamente colocar um artigo, uma teoria, uma tese. Então, foi o maior desenvolvimento para a Renascença. Então, o Renascimento ele precisava de uma alternativa, ele precisava de uma arma para difundir suas ideias e colocá-las no mercado e fazer com que as pessoas tivessem acesso. E
isso foi justamente a arma, o pilar mais importante. Gutenberg ele não tinha dinheiro, ele não tinha condições, né, para fazer isso, né? Gutenberg ele tinha ideia. O que aconteceu é que a elite, né, essa grande elite, ela ajudou Gutenberg. Então a gente tem essa grande elite que ajudou Gutenberg, investiu no projeto dele, porque essa elite burguesa dependia justamente desse maquinário. Se você tem teorias, se você hoje é uma pessoa que tem teorias e teses, você quer colocar suas teses no mercado. Então, através disso, você vai buscar canais que te ofereçam isso, né? E nesse exato momento, a criação de Gutenberg, ele era um canal maravilhoso ali, que realmente economizava tempo ali e velocidade, né? Coisa que não se tinha antigamente, tá? E a partir daí, né, podemos dizer que as teses, teorias, tudo que você possa imaginar começou justamente a ser produzido em grande escala, tá? E ser posta na sociedade. Então a sociedade começou a ter acesso rápido e fácil às informações, à informação, a velocidade e a informação, a partir de agora, ela ganha lugar, né? Isso foi ótimo também para o jornalismo, né? No futuro, né, os jornais, né, vão utilizar essa ideia, né? Então a ideia de se criar um jornal, né, esse jornal que você tem na banca de jornal, ele vem a partir também dessa teoria, dessa ideia. Então Gutenberg, ele foi o cara importantíssimo para esse processo de evolução e também esse aperfeiçoamento ali para que a informação ela pudesse chegar de uma maneira rápida para as pessoas ali. Então, quer dizer, foi algo importante ali. E na reforma protestante de Martinho Lutero, onde ele queria expor suas opiniões e suas ideias, né, e não se tinha como, o próprio Lutero, o próprio Martinho Lutero e tantos outros vão se apropriar dessa teoria, dessa ideia. Então, quer dizer, é um invento que vai revolucionar totalmente toda a Europa em questões de informações ali, tá? Esse aí é o maquinário, tá? Mais ou menos, o lugar, o ambiente era mais ou menos assim, tá bom? Então era mais ou menos assim que era o lugar de trabalho, onde se ficava essas escritas e essas informações ali, tá bom? Então, só para a gente ter ideia onde realmente se trabalhava, tá bom? Voltando à questão da Renascença, né, podemos dizer que esse período de Renascença, né, ele é um período justamente compreendido ali entre o século XV e século XVI, né? Ele justamente ele elimina aquela cultura antiga da Idade Média e traz para a gente um novo pensamento sobre uma visão grego-romana, né, que é um desenvolvimento da arte, da literatura, da ciência, da política, da economia, né? O Renascimento ele é e pode ser definido como o despertar do humanismo, né? Muitos filósofos, pensadores acreditam que a capacidade de crença e de criatividade do ser humano, ela melhorou, né? A ideia que você vai ter em relação a você mesmo, a Deus, as relações de ciência, de pesquisa, né? Física, matemática, elas são aprimoradas. Então o Renascimento ele aprimora tudo isso. Tudo isso é aprimorado justamente pelo Renascimento. Então o Renascimento ele vai aprimorar todas as áreas que você possa imaginar com o Renascimento, elas foram aprimoradas, modificadas e tiveram resultados muito positivos para a sociedade. Não é à toa que esses resultados foram tão positivos que o crescimento das universidades ela se deu em grande escala, né? Então a partir daí também temos o advento e o crescimento das grandes universidades, a qual o maquinário que eu falei anteriormente de Gutenberg colaborou e ajudou muito nesse processo aí de informação e de consciência ali das pessoas, tá bom?
esse é a figura de Lutero, né? Tem o filme Martinho Lutero, onde Lutero, ele a partir de agora, desse exato momento, Lutero, lembrando que ele não era contra a igreja ou contra o catolicismo, né? Vou corrigir uma coisa aqui, Martinho Lutero nunca foi contra a igreja católica, ele era contra as situações que ocorriam justamente nas arquidioceses, então ele percebia que a vida dos bispos, dos padres, sacerdotes ou de qualquer líder religioso não poderia ser uma vida de luxo, as pessoas deveriam justamente ter a capacidade ali de assistir os mais pobres, então ele se deparava justamente com certas situações que lhe incomodavam. O pontapé inicial de Lutero, a qual ele se incomodou muito, foi uma viagem quando ele foi para Roma, e no meio do caminho ele se deparou com muitas pessoas com lepra, muitas pessoas deficientes, e ele percebeu que tinha muita gente com fome, com sede, e não era fome só sede da questão física, mas também espiritual, a qual, na visão dele, a religião tinha tinha se afastado, né? Então, Martinho Lutero, ele resolveu a partir de agora tomar uma grande decisão. E a decisão dele foi justamente essa: convocar bispos religiosos e colocar as ideias dele. Nenhuma das suas teorias foi aceita, né? Diziam que ele era apenas um padre, né? E ele deveria obedecer às autoridades superiores. Na verdade, ele disse que não estava desobedecendo. Ele apenas queria inovar o cristianismo. Ele queria trazer para o cristianismo uma nova realidade, né? Uma realidade essa a qual não vivia. Enquanto os burgueses, os condes, os duques, as marquesas viviam nos castelos medievais, comendo bem, selecionando ali as melhores frutas, né? Os melhores legumes, se vestindo muito bem, enquanto muitos sacerdotes e bispos viviam nas basílicas luxuosas, o povo vivia na miséria, passando fome. Então a Idade Média é ali um processo de grande desigualdade social. E através dessa grande desigualdade social, a qual Martinho Lutero percebe, ele percebe que o evangelho, o cristianismo, era para ser acolhedor e não para separar as pessoas. Por isso que Lutero, justamente a partir daí, ele coloca as suas ideias. Martinho Lutero, ele dá o pontapé inicial ali. Tudo bem que houve uma ruptura, uma quebra muito forte da igreja, tá? A igreja se dividiu muito, mas a partir daí nós temos essa grande análise a fazer de Martinho Lutero aí, tá? E a Reforma Protestante foi um movimento que começou a partir ali do século XVI, com uma série de tentativas de reforma, tá? Com a Igreja Católica Romana, né? Que culminou com a divisão, né? E o estabelecimento de várias religiões, né? Então, depois de Martinho Lutero veio João Calvino e veio tantos outros. Então, o cristianismo ele acabou se fragmentando, o cristianismo acabou se dividindo de uma maneira totalmente violenta. As principais causas ali, justamente, foram as novas interpretações das Escrituras Sagradas, né? A difusão da imprensa, né? Com o maior número de pessoas, com a criação e invento de Gutenberg, as escrituras sagradas poderiam ser produzidas e chegar na residência, na casa das pessoas, né? Ele, falei anteriormente, ele fazia uma crítica à corrupção ali da igreja, né? Ele falava da venda de indulgência, né? Então, esses aí eram pontos aí importantíssimos aí para que Lutero pudesse se revoltar contra a igreja ali, tá? E as causas da reforma são o desenvolvimento do comércio e da burguesia. A igreja condenava a acumulação de riquezas, né? Esse era o principal ponto que eu falei anteriormente, né? Que eu já mencionei. A formação dos estados nacionais. Muitos monarcas, muitos reis apoiaram a reforma nesse exato momento de Lutero, porque grande parte dos reis estavam subordinados à igreja e aos seus sacerdotes, seus bispos, e grande parte desses monarcas queriam uma alternativa, um motivo para se separar, tá? Então viram isso como um pretexto. O Renascimento, né, que levou as pessoas a terem acesso a melhorar sua capacidade de olhar, de ver o mundo, analisar as pessoas. Então isso daí foi um ponto importante, tá?
a crise da Igreja Católica, né, que se apegava muito nesse exato momento aos bens materiais. Eu já falei isso anteriormente, né? Os monarcas viviam ali nas basílicas, os bispos, sacerdotes viviam nas basílicas luxuosas e grande parte da população vivia em condições que eram desumanas, mas a gente tem que lembrar o seguinte, tá? A ruptura da igreja, né, ela já tinha ocorrido no ano de 1050, né? A primeira divisão da igreja entre o Ocidente e o Oriente ali, né? Então, no ano de 1050, a Igreja Católica ela já tinha sofrido um impacto, né? Entre a Igreja do Ocidente e do Oriente, que deu origem a católicos romanos e deu origem a católicos ortodoxos aí. Então, o que Martinho Lutero fez, ele reforçou mais ainda essa ruptura e essa divisão ali do cristianismo ali, tá? E dentro desse cenário todo, existe um estilo chamado maneirismo, né, que foi um estilo artístico, né, que viveu ali nesse período de renascença, né, de muitos artistas que tinham uma outra visão e um novo olhar ali, né, sobre a arte, né? Então, quer dizer, temos um estilo artístico que trocou a harmonia, né, que é alcançada pela arte ali de Leonardo, de Rafael, Michelangelo, né, tantos outros ali, né? E o maneirismo ele colocou no lugar a razão, um realismo totalmente diferente, dando um olhar à arte, à pintura, a uma imaginação, uma emoção totalmente diferente, né? Se você perguntar como que era então essa arte, grande parte dessa arte era dividida do seguinte, né? As artes, elas demonstravam uma emoção com obras totalmente bizarras, né? As obras eram cheias de efeitos, né? Corpos distorcidos, com sombras, eram pinturas totalmente diferentes. E essa é uma das pinturas, tá, do maneirismo, né? Essa era uma pintura para você ter ideia. Então o maneirismo ele pregava isso, né? Ele pregava esse estilo de pintura, enquanto Michelangelo, Rafael, né, tinha uma visão de arquitetura, de pintura totalmente diferente. O maneirismo ele te trazia uma expressão totalmente diferente sobre a arte, sobre o olhar, né? Então eram algo que naquele momento chamavam de obras bizarras, né? Que se perguntavam o que essas obras queriam passar nesse exato momento aí, tá bom? A outra obra, que é a outra fotografia, é essa também, né? Essa é a outra obra que demonstra também uma ideia totalmente diferente aí, tá bom? O maneirismo ele demonstra e ele expressa justamente essa visão ali, né? Então ele substitui a obra de Leonardo da Vinci e Michelangelo para esta fotografia que vocês estão vendo ali. Ela justamente gera um segundo impacto, um segundo olhar justamente sobre a arte ali, né? Então, galera, esse foi nosso encontro de hoje. Um beijo, um abraço, até o próximo encontro aí, tá bom, galera? E a gente se vê na próxima videoaula.